história secreta da raça humana, uma memória despertada diante do espelho da eternidade. Quando Zadkiel tocou o espelho da eternidade, o tempo pareceu se dobrar diante de seus olhos. As imagens fluíam como rios de luz, revelando não apenas sua própria história, mas os bastidores de toda a existência humana. Um clarão o envolveu, e, por um instante, ele não era mais um homem. Não era sequer um anjo, era pura consciência, observando os fios ocultos que sustentavam a ilusão do mundo. Foi então que viu. Não era um sonho, não era uma visão. Era uma memória enterrada nas camadas mais profundas do universo. Estamos vivendo um filme? Talvez essa palavra, filme, seja simplória demais para descrever a realidade em que nos encontramos. A verdade é que vivemos uma simulação utópica, uma ilusão cuidadosamente arquitetada, desde que os guardiões do Éden saíram de sua dimensão imortal para adentrarem este mundo dual, egoísta e materialista. Na dualidade, os mortais se tornam deuses, e por isso lhes foi dado livre-arbítrio, para que imortais governassem outros mortais. Deuses só existem onde a matéria, sem corpo físico, sua existência não é possível. Antes disso, os seres celestes vibravam em energia pura, em amor e contentamento infinitos. Mas um grupo de querubim rompeu com esse equilíbrio, desejando criar vida por si mesmos e desejando a soberania do próprio destino. Assim nasceu o conceito de Deus. Sem matéria, no entanto, os querubins rebeldes não podiam manifestar domínio. Então surgiu a terceira dimensão, uma realidade de baixa frequência energética onde eles poderiam exercer seu controle. Essa dimensão densa passou a ser o cenário do governo dos deuses. Nos planos mais sutis antes do colapso, os mesmos anjos caídos se disfarçavam de mestres iluminados. Mas seu disfarce foi destruído quando Yahushua Circunflexo Elimeshkaim, o comandante supremo dos arcanjos, desceu à terceira dimensão. Ele revelou as obras ocultas desses seres e despertou a consciência das raças galácticas, que passaram a ver tais mestres como criminosos cósmicos. A origem dos humanos, a raça humana mortal, surgiu apenas depois que os anjos caídos se tornaram os pais dos deuses na Terra. O casal chamado Adão e Eva, ao contrário do que se crê, não era humano. Eles eram querubim, guardiões do Éden, chamas gêmeas perfeitas. Mas a serpente, um anjo caído, invejou essa perfeição. Ela seduziu Eva, aprisionou sua consciência em um corpo físico e implantou nela a mente reptiliana. Esse evento é o verdadeiro significado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Eva recebeu em seu ventre não foi uma massa, mas um código genético estranho à sua essência imortal. Separada de sua chama gêmea por esse transe hipnótico, Eva foi adaptada à terceira dimensão. Adão seguiu o mesmo destino. Assim nasceram os primeiros humanos, não criados, mas adaptados por degeneração vibracional. A Matrix, o ciclo da prisão à violência, a dominação, a tirania, tudo isso é resultado da programação reptiliana. O culto à serpente se espalhou pelo mundo através da gnose, do esoterismo, da maçonaria, do Vaticano, de sociedades ocultistas e até de religiões institucionalizadas. Caim, o primeiro assassino e psicopata, foi o deus vampiro que gerou linhagens de deuses antigos. Anu, Enki, Lúcifer, Baal, Odin, Zeus, Alá, Brahma e até mesmo entidades como Jesus Cristo, todas versões distorcidas do mesmo anjo caído que se fragmenta em múltiplas identidades, sem um nome original verdadeiro. Os rituais com sangue, os templos, os sacrifícios são necessários para que esses seres mantenham forma física e reinem sobre a terra. A prisão da matéria, o tempo é a prisão, a matéria é a cela, a morte é a sentença. Doenças, envelhecimento, sofrimento são provas de que estamos aprisionados num ciclo imposto por esses falsos deuses. O corpo mortal é a armadilha perfeita. Os humanos pensam que são livres, mas são escravos do tempo e da morte. A intervenção divina mas havia um plano. O ciclo precisava ser quebrado. O erro original da Matrix seria, um dia, corrigido. Esse dia chegou quando o Verbo se fez carne. Mas a verdadeira salvação não era sobre sangue derramado em altares, era sobre libertar a consciência humana da natureza reptiliana. Yahushua Homeshkaim não era um profeta comum. Ele era um querubim pleno em corpo humano. Em sua vida, ele desfez as obras dos deuses e revelou os seus segredos. Ele não carregava o gene da serpente. Seu ser era luz, pura e libertação. A advertência final, os deuses e anjos da terceira dimensão são identificáveis por suas deformidades morais. Soberba, inveja, narcisismo, psicopatia, pedofilia, necrofilia, assassinatos em série e genocídios. São vampiros que se alimentam de dor e sangue para se manterem vivos. Não tente reabilitar essas criaturas. Não negocie com elas. Fuja. Peça proteção aos guardiões celestes. Eles podem estar ao seu lado neste momento como um amigo, um parceiro, um familiar, mas não são humanos só de Yahushua.
Esse lindo lugar aprazível é nossa morada ou casa que somos nós mesmos quando abrimos mão do libertino livre-arbítrio e entramos no descanso daquele que o NOS escolheu antes de a fundação do mundo, para sermos seus filhos e herdeiros do seu reino perene e imortal. Esses são os mansos que herdarão a nova terra. Tudo agora depende não da escolha ao tomarmos para encontrar o caminho para a vida, mas sim de abrirmos mão dela, pois pensamos que estamos escolhendo o melhor caminho a seguir porque o livre-arbítrio escolheu por nós em decidir entre o bem e o mal. O mundo vive num constante ciclo repetitivo de dualidades porque o arquiteto do universo chamado de libertino livre-arbítrio decide quem vive e quem morre, quem é rico e quem é pobre, quem é puro e quem é impuro, quem é verdadeiro e quem é falso, quem é moral e quem é imoral, quem é bom e quem é mau. Esse jogo de xadrez cósmico de dualidades em constante looping de prisão temporal é que alimenta a realidade para não sabermos quem sou eu, quem somos nós, pois o livre-arbítrio nos mantém ocupados na dualidade da escolha entre o bem e mal para que nunca saíamos vivos dessa matrix. Vivos no sentido de acordamos em relação a respeito de quem somos nós, para que quando tivermos a real tomada de consciência despertada do sono dessa densidade 3D, a Matrix 6.0, possamos ser legitimados, como filhos a voltar à fonte da vida perene e imortal. Nós não viemos aqui nesse mundo para fazermos uma escolha, e sim que viemos para entender a nossa escolha ao abrirmos mão do livre-arbítrio. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. O mau uso do livre-arbítrio nos convida para a escuridão sem volta, e sem se darmos conta que é ele que nos afasta da fonte geradora de todo DM que o LLCR que o L letra 10909 letra 10904 letra 10905 letra 10904 letra 10900 letra 10905 letra 10900B. O livre-arbítrio tem um pai e mãe chamado de orgulho da razão e soberba da vida. Eles juntos geraram seus filhos, rebeldia e iniquidade. O pai e a mãe são os fundadores da grande construção, a grande Babilônia confusão dualidade. O arquiteto é seu dileto e mais querido filho. O arquiteto do universo, o livre-arbítrio, e todos os humanos habitantes da Terra trabalham para ele dia e noite sem descanso, pois seu projeto nunca acaba. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum. Nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Cano da luta Apocalipse na tradução grega 14:11. Os seus irmãos rebeldia e iniquidade são os profetas da grande Babilônia. Rebeldia é responsável por ensinar a religião da anarquia. Esse profeta é seguido pela juventude perdida, os comunistas, anarquistas, os satanistas, os ocultistas luciferianos. Seu lema: faça o que quiseres e será tua própria lei. Lembrete, quem segue a rebeldia de OS e prazeres não tem descanso, jamais alcançará a tranquilidade e quietude perenes porque está afastado da vida eterna. Iniquidade é uma que se diz profetiza, mas tem mentido para o mundo inteiro dizendo para pessoas chamarem ao bem mal e ao mal bem por meio de suas agências. A irmandade secreta do mistério da iniquidade, o satanismo e a irmandade do dogma e religião, Jezebel e suas filhas. E é assim que a humanidade vive suas supostas verdades de crenças limitantes guiada pelo grande arquiteto do universo, Senhor Livre-Arbítrio o Dragão, a antiga serpente, conhecido como Lúcifer Satanás. A sua agência de engano para manter os habitantes da Terra ocupados pela antiga ciência serpentária árvore do conhecimento do bem e do mal, o livre-arbítrio chama-se maçonaria. A ciência do livre-arbítrio vem desde Caim, que matou pela livre escolha de matar até os filhos da serpente que derramam sangue nos tempos atuais, os quais se herdaram a cultura de guerra de seu pai. O dragão, o senhor das guerras e revoluções pelo mundo inteiro, foi a antiga serpente que experimentou o livre-arbítrio e fez dela sua principal ciência e conhecimento secreto da sua religião antiga. O culto da serpente da sabedoria, Agnose. Para obter esse som pelos maçoréticos é usado o Re mais o maçoréticos Vav Shuru, que é um Vav com um pontinho médio à sua esquerda. Isso indica que esse hebraico letra 5D 5 hebraico letra 5BC igual Vav é o Mu. Portanto, juntando com Re igual RR temos RRU, que juntando com a primeira sílaba temos Yalro, que é o nome do pai. Os maçoréticos não acrescentam nada no nome, pelo contrário eles substituem as letras para mostrar o som da palavra. Essa é a função dos maçoréticos. Esse é o nome do Salvador em caracteres hebraicos. Desce da direita para a esquerda. Yod, Re, Vav, Shin, Vav, Ain. Transliterando para o português temos Yod igual a I. O Re pode ser transliterado por um duplo RR ou por uma, dependendo da posição dele na palavra. No nome do Salvador, esse Re igual a, o Vav pode ser transliterado por um V1W ou um U, dependendo da posição dele na palavra. No nome do Salvador, esse Vav igual ao, o Re igual ao RR, o Vav igual ao, Shin igual a Sadá, o Vav igual ao e o Ain igual a. Então temos o nome do Salvador sem os sinais maçoréticos, que é Yahushua. Esse é o nome do Salvador com sinais maçoréticos. Qual a importância dos sinais maçoréticos? Preservar o som das palavras. Esse é o nome do Salvador, porém usando os sinais maçoréticos, lê-se da direita para a esquerda.
o Yod igual a Li. Depois temos o Kamatz Gadol, que tem a forma de um Tzinho embaixo do Yod. Ele tem o som de Aó, portanto ele substitui o primeiro Re igual a e o Vav igual o e juntando com o Yod igual a Li forma a sílaba Yaó. Depois temos o Re. O Re pode ser transliterado por um duplo RR de acordo com a posição dele na palavra. O Vav Shurup, que é um Vav com um pontinho médio à sua esquerda. Isso indica que ISS e hebraico letra 5D5 hebraico letra 5BC igual Vav é um Mu. Depois temos o Shin igual SH. Temos o massorético Kibbutz, que está substituindo o Vav e que é o Mu. São os 3 pontinhos embaixo do Shin. E por fim temos o Patar, que é um tracinho na horizontal embaixo do Ain, indicando que ele é uma. Assim temos o nome do Salvador, que é Yahushua. Os massoréticos não acrescentam nada no nome, pelo contrário, eles substituem as letras para mostrar o som da palavra. Essa é a função dos massoréticos. Telmoviu, o ajuste do tempo dentro de nós mesmos, a chave que acessa todas as memórias da nossa real essência. Há algo a se discernir nesse processo todo, o ajuste do tempo. Mas que tempo é para ser ajustado? Tempo dentro de nós mesmos. Enquanto olharmos para as circunstâncias aparentes de demora desse processo, mais ficamos ansiosos e chega o momento que começamos a perder o controle de nós mesmos, pois olhamos com pessimismo o futuro por ser incerto e desconhecido. Tudo depende da perspectiva do olhar. O que vocês veem agora? Vocês veem apenas sombras de uma realidade a se manifestar. Essas sombras são tudo o que é passageiro no tempo. As sombras de uma noite escura se dissipam quando surge o amanhecer. Nesse momento, cada um está se ajustando no tempo para receber algo que é mais valioso do que ouro, prata e riquezas, e é lembrar quem somos nós. E é assim que começa o tempo a ser ajustado dentro de nós mesmos, quando lembramos quem sou eu, quem somos nós. A partir desse momento, quando o tempo se ajusta dentro de nós mesmos, tudo segue uma trajetória de uma senda em perfeita sincronicidade, pois os escolhidos não têm escolha, eles sabem para onde vão. O destino deles já está selado para a vida eterna, porque vieram da fonte e, ao lembrarem quem são, retornarão para suas moradas originais. Esse é o verdadeiro descanso. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de letra 10909, letra 10904, letra 10905, letra 10904, letra 10900, letra 10905, letra 1090b, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de letra 10909, letra 10904, letra 10905, letra 10904. E Alcan João 1:10-13. Nesse trecho do testemunho escrito daqueles que andaram com o Cordeiro, é revelado o maior segredo sobre a origem dos escolhidos que creem no seu nome. Pensem por vocês mesmos o que significa alguém não ter nascido do sangue, nem vontade da carne, nem da vontade do homem. MASD é letra 10909, letra 10904, letra 10905, letra 10904, letra 10900, letra 10905, letra 1090b. Pensem nisso não pela mera espiritualidade, e sim pela percepção da realidade maior que toda a verdade e crenças limitantes dos homens mortais. Carta Magna, decreto para todos os filhos escolhidos libertos do cativeiro de Babilônia, Vaticano, Londres, Washington 500. Sei, Jerusalém, Tel Aviv, Ovim, queridos, gravem a data de hoje no computo do tempo profético, o Elm e o dia da libertação, a partir da presente data do ciclo de tempo e anos em diante até a vinda de Yahushua Mishkaim. Não somos mais escravos nem de homens, nem de demônios, nem de anjos caídos. Yahushua Mishkaim me enviou a esse plano e me preparou todos esses anos até a presente data para proclamar a libertação de todos enviados a esse plano que se sentiam escravos dentro de suas mentes. A partir desse momento, todos vocês são livres. Louvem e proclamem todos os seus atos de justiça diante de todos os que ouvem do Shomayal. Esse é o testemunho de Armial.